As evidências arqueológicas mostram ser a África o primeiro território que o ser humano habitou na Terra. Um continente que hoje conta com mais de 50 países e uma população de aproximadamente 1 bilhão de habitantes. E que ao longo da história ficou marcado pelo seu povo escravizado dentro e fora de suas dependências. Isso porque eram vendidos como escravos para os países europeus que estabeleciam suas colônias pelo mundo. Mas a África possui sua riqueza única e, embora em uma única palavra seu marco seja a escravidão ou outras coisas de uma concepção mais moderna, como fome ou conflitos, a África é muito mais do que isso. E é isso que eu mostrarei nesse vídeo, a verdadeira essência africana, que é a sua cultura. Cultura essa que foi espalhada pelo mundo pela escravidão que aconteceu principalmente em países americanos, que são os mais influenciados pela África e que hoje possuem muitos afrodescendentes. E esses afrodescendentes, como você deve saber, sofrem preconceito até hoje. E assim o racismo vai se perdurando até os dias atuais. E por isso vimos há um tempo atrás o caso do George Floyd, um triste episódio que deflagrou a violência contra os negros nos Estados Unidos e que ganhou repercussões mundiais, acarretando em vários protestos pelo mundo. Protestos esses que reivindicam acima de tudo igualdade. Então eu falo desse caso do George Floyd para enfatizar que agora, mais do que nunca, é importante esse reconhecimento dos povos africanos, que devem ser cada vez mais consolidados onde é que estejam. Porque eu falei que a América é o principal lugar influenciado pela África, mas não são os países americanos os únicos. Então vamos para o vídeo para descobrir mais aonde e como se manifesta essa cultura mundo afora. Começando então pela arte, o nosso primeiro tópico. E nesse tópico, entre os impérios africanos, o de Benin, por exemplo, que hoje compreende a Nigéria, se destacava muito nesse quesito, já que eles eram peritos no uso do bronze, e o que mais ficou marcado deles foi sem dúvida uma incrível coleção contendo 1000 peças comemorativas feitas de bronze e latão, que depois, é claro, foram apanhados pelos europeus, que, fascinados, não compreendiam como aquele povo para eles bárbaro fizeram objetos tão desenvolvidos. Objetos esses que podem ser vistos nos museus europeus, que possuem não só esse bronze de Benin, como a maioria de todo o acervo de arte antiga africana. Outros impérios que construíram obras magníficas e parecidas entre si foram o egípcio e o de Kush, atual Sudão, que compartilham de várias coisas em comum, como a mumificação e o governo de faraós. Mas o destaque aqui é mesmo para o egípcio, seja pela sua mitologia ou pela sua arquitetura, que conta com obras famosas, como as esfinges e as pirâmides de Gizé. Bom, por último eu queria falar sobre a iconografia africana, com o uso de suas máscaras carregadas de valor simbólico, já que eram usadas em rituais e funerais, como um disfarce para a incorporação de espíritos das tribos africanas mais antigas. Daí o Pablo Picasso se inspirou muito nessas máscaras para criar um estilo artístico conhecido como cubismo. Picasso chegou a dizer que o vírus da arte africana o tinha contagiado. Aí você pode ver o tanto que o europeu gosta de assumir o laço com as coisas, né? Mas o fato é que essa arte é a base do cubismo, daí mais influência africana. E ela só está começando a ser mostrada aqui para vocês. Então o segundo tema de influência africana no mundo é a música. E olha, nessa eles se destacam, hein? Porque primeiro que vários dos ritmos criados pelas Américas foram desenvolvidos ou têm alguma contribuição de afrodescendentes. Alguma das ilhas da América Central, tal como Cuba, é um exemplo, pois mesclou a intensa música do colonizador espanhol com o movimento sensual dos africanos para originar a salsa e a rumba. Duas danças bem ativas e peculiares. E fechando essa região de ilhas, Trinidad e Tobago criou o calypso, que não é aquele brega do Pará. Na verdade, no Brasil há outro calypso, um com brega adicionado aos ritmos caribenhos. O blues surgiu nos Estados Unidos pelas mãos dos africanos trabalhadores das plantações de algodão do sul. Eles entoavam seus fortes cantos durante o trabalho e, expressando a voz de um povo desprezado e discriminado, o blues tornou-se a principal fonte de inspiração para vários dos clássicos gêneros musicais. O jazz, o disco, country, rock e o breaking dance são os gêneros influenciados, e dessa forma, o blues é reconhecido em toda parte como a maior fonte de influência da música popular contemporânea.
E como se não bastasse essa baita influência africana, ainda tivemos as suas raízes contribuindo para mais 2 movimentos de uma cultura agregada de latinos, caribenhos e afrodescendentes. E é claro que eu estou falando do hip hop e do breaking dance, criado nos anos 70 em Nova York. Até na Argentina, um país que ao longo do tempo quis apagar as suas raízes africanas e que teve um presidente que literalmente convocou os negros para deixarem o país, distribuindo passaporte para eles, existe influência africana. E não é qualquer influência, porque o tango, cartão postal argentino, surgiu de uma fusão entre o candombe, uma dança praticada pelos escravos, e o estilo europeu. Inclusive o nome tango é de origem africana, então não tem como apagar uma contribuição dessas de sua história. E o que foi feito foi um grande erro. E vou aproveitar para recomendar outro vídeo em que também falo sobre isso na Argentina. Vai estar no card acima. É um vídeo em que o Brasil e a Argentina estão em uma disputa patriótica, se quiser saber mais, assista. Ainda na América do Sul, o Brasil, que tem no samba uma mistura do batuque e outros estilos africanos, com a polca e outros estilos europeus. Antes de prosseguirmos para o próximo tópico, falaremos brevemente também da música africana na França. O ritmo pioneiro é o raï argelino. Sua versão pop alcançou uma dimensão mais comercial, o que levou ao alcance do público geral francês. Para se ter uma ideia, das 100 faixas de músicas mais baixadas no iTunes francês em julho de 2015, 41 eram músicas francesas, das quais 9 pertencem a cantores ou bandas de origem africana. Além disso, podem ser identificadas ainda 5 composições executadas por artistas nascidos na África. Se você sente que o Brasil ainda não foi muito abordado nesse vídeo, justo aqui, um país que se tornou a segunda maior sociedade escravagista de todos os tempos, atrás apenas do Império Romano, você está certo, porque agora que o nosso país será mais citado. Isso porque ao se falar de comida brasileira, não tem como não lembrar daqueles pratos típicos do Nordeste que vieram com os escravos ou foram criados por aqui e por eles, como o acarajé e o caruru. Além disso, foi com eles que aprendemos a fazer a tão famosa feijoada e criamos o hábito de temperar comida com pimenta, azeite de dendê e leite de coco. Terminando aqui, a França novamente aparece atrelada ao norte-africano, pois o cuscuz marroquino já foi eleito o 3º prato predileto dos franceses. E é claro, falando desse tema, o meme do caixão. O meme do ano, e que está espalhando pelo mundo uma nova concepção acerca de nada mais nada menos do que a morte. E tudo se explica porque esse inusitado costume nasceu em Gana e foi criado por uma agência funerária que, percebendo uma tendência das pessoas em preferirem celebrar a vida ao invés de lamentarem a morte, criou rituais funerários festivos que se tornaram comuns em Gana. Então as pessoas procuram essas agências e recebem a seguinte pergunta: você quer algo solene ou um pouco mais de teatro? Ou talvez uma coreografia? Daí, na maioria das vezes, por que perder um ente mais de idade, acabam pensando que alguém mais velho viveu por mais tempo e não há do que ficar se lamentando. Sendo assim, eles acabam optando por essas coreografias e algo mais animado. Tudo isso é muito inusitado, e tá aí a explicação do porquê esse vídeo viralizou, né? E já aqui no Brasil, os exemplos são vários. O carnaval é um, pois é uma festa que se baseia nas tradições africanas contando com o samba. Mas também há outras, como o Bumba Meu Boi, que é uma encenação que lembra uma lenda a respeito da morte e ressurreição de um boi. E já entrando na religiosidade, e continuando a citar as festas, em Pernambuco surgiu o maracatu, que tem suas bases em ritos africanos. E na Bahia, a festa de Iemanjá, uma festa das religiões do candomblé e a Ubanda, religiões afro-brasileiras baseadas no culto aos orixás. De novo na região caribenha, as religiões de descendência afro mais praticadas na Jamaica são o Obê e o Kumina, que mescla religião, música e dança, originadas do Congo. E há também o Voodoo, que ganhou adeptos em Cuba, na República Dominicana e até fora do Caribe no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Mas o Voodoo que mais ganhou repercussão foi o haitiano, que é a base dos zumbis na cultura pop. Falo sobre isso nesse vídeo sobre o surgimento e crescimento dos zumbis na cultura pop. Vê lá depois. Pensou que não teria nada relacionado a isso? Pois bem, a África do Sul é o país mais desenvolvido do continente e concentra 10 prêmios Nobel.
se destacando nas áreas de química, literatura e medicina. E não, o Brasil não tem um sequer prêmio Nobel, só para você comparar. Outro feito grande a favor da ciência nesse continente é que o Marrocos foi o primeiro país a possuir uma universidade, isso em 859. Sendo assim, exportava conhecimento para a Espanha principalmente, já que a Europa estava em plena Idade Média, a Idade das Trevas para o conhecimento. Ufa, são tantas coisas que eu disse aqui, e é claro, tem coisas também que eu não falei, somado às muitas coisas que ainda não sabemos sobre esse continente. Já que se você pegar a história, a África se desprendeu das nações mais industrializadas depois da Segunda Guerra Mundial, quando os países obtiveram sua independência. E agora independentes, não só seu próprio povo, como também a comunidade internacional, tem empenhado esforços para reconhecer mais da história africana, que carece de um grande acervo e que no passado foi subjugada pelo eurocentrismo. Então informações que nós temos hoje também podem ser equivocadas por má fé dos povos europeus do passado. Mas só com o que temos hoje e com o que eu passei aqui nesse vídeo, o que se espera é que esse reconhecimento seja alcançado, fazendo com que todos os preconceitos e qualquer repressão existente caia por terra. Se gostou desse vídeo, curta e compartilhe para que esse canal continue crescendo, e eu espero muito por isso. Até mais!